9 a 20, entende que a essa altura ele tinha acesso aos outros evangelhos, e por isso pôde fazer um resumo de seus capítulos finais. Mas tudo isso não passa de suposições, porque outras sugestões também são apresentadas sem esgotar a questão que permanece aberta. Então essa questão do final da narrativa de Marcos, na verdade não é uma questão tão séria, tão relevante, tão importante. Por quê? Temos toda uma narrativa integral de Marcos, né, que é afirmada que seja de autoria de Marcos, que submete o seu evangelho à narrativa de Pedro, né, que na verdade preserva a tradição de Pedro. E com relação a essa característica do final do evangelho, podemos facilmente entendê-la através do trabalho de copistas e tradutores. Então, através do trabalho de copistas e tradutores que preservavam aquele evangelho ao longo da história, pode ser que um desses copistas entendeu, ao ter acesso aos outros textos de evangelho, que seria interessante fazer esse resumo e acrescentá-lo ao final do evangelho. Mas isso não interfere em todo o conteúdo do evangelho, não interfere em todo o conteúdo que foi transmitido até nós através da tradição de Marcos, este auxiliar de Pedro. Então temos, dividindo o texto de Marcos, temos aí a primeira parte do evangelho caracterizando o serviço do servo, entre Marcos 1 e 10:52. O capítulo 4 é um exemplo desse trecho, esse primeiro trecho de Marcos, característica do serviço do servo. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ele assim ensinava a multidão. E esse foi o grande trabalho do servo, como é profetizado em Isaías, que o servo não bradará, que o servo ensinará a lei conforme a retidão, conforme aquilo que Deus assim transmitiu a ele. E esse foi o maior trabalho desempenhado por Cristo Jesus ao longo do seu ministério, o ensino e a propagação do reino de Deus pelas terras de Israel. E na segunda parte de Marcos, que podemos assim qualificar, Marcos 11:1 até o 16:20, temos o sacrifício do servo, quando então o capítulo 15 serve aí de demonstração, 15:37, que diz: E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Com isso temos características do Evangelho de Marcos. Acerca do Evangelho de Marcos ainda, podemos ver os testemunhos que falam acerca desse Evangelho. Primeiramente a fonte, a pregação de Pedro, tá? É assim que a tradição entende, assim que a tradição tem olhado para esse Evangelho, para o Evangelho de Marcos, como um Evangelho vinculado à pregação de Pedro, a autoria de Marcos, auxiliando o apóstolo, e as testemunhas que falam acerca disso são Pápias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia, o qual reproduzimos aqui nesse texto ao lado. E o presbítero dizia isso: Marcos, que foi o intérprete de Pedro, pôs por escrito, ainda que não com ordem, o quanto recordava do que o Senhor havia dito e feito, porquanto ele não tinha ouvido o Senhor, nem o havia seguido. Mas como disse Pedro, mais tarde, o qual transmitia seus ensinamentos segundo as necessidades, e não como quem faz uma composição das palavras do Senhor, mas de tal forma que Marcos em nada se enganou, ao escrever algumas coisas tal como as recordava, e pôs toda a sua preocupação em uma só coisa, não descuidar nada de quanto havia ouvido, nem enganar-se nisto o mínimo. Vê-se aí que essa narrativa que foi preservada por Eusébio de Cesareia no livro História Eclesiástica, livro 3, verso 15, diz que Pedro não tinha a intenção de compor uma obra máxima falando acerca de todas as palavras e todos os acontecimentos, mas conforme a necessidade do momento, em vista da pregação e do ensino, mencionava um trecho, mencionava uma pregação, uma parábola e principalmente a narrativa acerca da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E assim é que Marcos, vinculado a este apóstolo, faz a preservação dessas palavras neste evangelho, o evangelho de Marcos, que assim será compartilhado com os outros sinóticos, tá ok? Então esta é aquilo que a tradição fala
acerca do Evangelho de Marcos. Objeções da alta crítica textual ao Evangelho. Quem é o Marcos referido por Pápias? Marcos foi testemunha ocular? A escatologia em Marcos, teoria da parousia breve, e cristologia do Filho do Homem. Apologética em Marcos, a questão romana. Então essas questões levantadas aí pela alta crítica textual, elas tratam acerca da análise deste evangelho, tá certo? E a primeira, por exemplo, acerca do Marcos, referido por Pápias. Podemos identificá-lo com um João cognominado Marcos, do qual ouvimos falar repetidas vezes no Novo Testamento, segundo Atos 12:2. A mãe de Marcos recebe em sua casa em Jerusalém uma parte da comunidade para oração. Marcos é o companheiro do apóstolo Paulo, Atos 12:25, 13:5, 15:37 ao 39, Colossenses 4:10. Possivelmente ele também tenha trabalhado com o apóstolo Pedro, a quem conhecia, Atos 12:12, 1 de Pedro 5:13. Nenhum outro cristão primitivo de nome Marcos teria sido tão bem conhecido ao ponto de ser mencionado sem uma identificação mais detalhada. Uma vez que os evangelhos e as cartas não dão outra designação para um outro personagem, Marcos, a tradição, seguindo o texto do evangelho, as testemunhas oculares, afirma: este Marcos é o mesmo Marcos que acompanhou Paulo, é o mesmo Marcos que acompanhou Pedro, tá certo? Que é o Marcos mencionado por Pápias. Então, as testemunhas oculares têm autoridade nesta afirmação. Marcos foi uma testemunha ocular? Não foi. A sua narrativa foi a preservação da pregação de uma testemunha ocular. Testemunha chamada Pedro, tá certo? E a questão da escatologia breve é um erro exegético. É uma análise feita no Evangelho de Marcos e uma proposta de que Marcos, ao falar da volta de Cristo, da ressurreição dele, estivesse tratando acerca da parousia, ou seja, do retorno de Cristo Jesus, né, como é proposto aqui a escatologia. Aqueles que acham que Marcos escreveu seu evangelho com propósitos escatológicos pensam que Marcos tinha a intenção de preparar os cristãos para a iminente parousia, o aparecimento de Jesus na Galileia. Então o que acontece? O erro aí está em não separar os eventos. O evento do qual Marcos trata aí é a ressurreição de Jesus logo após a crucificação. E quando ele se encontrou com os discípulos e permaneceu um tempo entre eles, até a ascensão que é descrita em Atos dos Apóstolos. E a parousia que poderia ser visualizada aqui, que foi erroneamente atribuída a esse trecho, é a parousia do final dos tempos, quando então a igreja for arrebatada e Jesus se manifestar aos judeus que estarão aqui na terra, né, que olharão para aquele a quem crucificaram, conforme é descrito em outros trechos dos evangelhos. Então é um erro exegético, é um erro de interpretação. Esta parousia não é a parousia, não é o aparecimento de Jesus como descrito em Marcos. O aparecimento de Jesus como descrito em Marcos é aquele que é compartilhado com os outros evangelhos. Quando Jesus ressuscitando aparece aos discípulos na margem do mar da Galileia, tá ok? A cristologia do Filho do Homem, os defensores desse conceito pensam que Marcos escreveu seu evangelho com o propósito de se opor a uma suposta cristologia do homem divino, que via Jesus como um herói realizador de milagres, mas negava ou desconsiderava o seu sofrimento e morte. Intencionando em contrabalançar essa tendência, Marcos escreveu um evangelho que enfatizou a humanidade e o sofrimento de Jesus. Então vemos aí que na verdade Marcos está seguindo os objetivos de Pedro. E Pedro, ao fazer a pregação aos cristãos da sua época, mostrou Jesus desta forma. Um Jesus que é Deus, você vê na sua ressurreição, no nascimento virginal, mas um Jesus que se tornou homem, e não somente homem, se tornou servo, como Paulo mesmo fala na carta aos Filipenses, né, que ele, abrindo mão da sua glória, né, veio ao mundo como um homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essas são características que não são exclusivas desse evangelho. Jesus de fato cumpriu esta missão entre nós. Apologética, a questão romana, tá certo? A questão apologética aqui, a questão romana. Alguns críticos pensam que Marcos escreveu seu evangelho com propósitos apologéticos. Entendem que ele se esforçou para tentar encobrir as implicações políticas da vida de Jesus, especialmente da sua morte.
afirma que Jesus era um simpatizante dos revolucionários judeus, os zelotes. Por esse motivo ele foi crucificado pelos romanos, um método de execução geralmente reservado aos criminosos políticos. Ao rotular Jesus como rebelde contra Roma, sua crucificação tornou muito difícil para os cristãos se fazerem ouvir pelo público romano, particularmente depois da revolta judaica na Palestina. Isso feito, Marcos escreveu seu evangelho para superar essa dificuldade. Sendo assim, Marcos transferiu dos romanos para os judeus o quanto pôde a culpa pela morte de Jesus. Conforme vimos, essa teoria não prevalece, porque ela tem uma visão unilateral da posição de Jesus, com a situação política da época relatada por Marcos. Nessas três sugestões específicas sobre o propósito de Marcos, representam apenas uma amostra de propostas recentes, mas junto com muitas outras padecem do defeito de serem exageradamente específicas e de estarem baseadas apenas numa seleção de dados. Qualquer tentativa de identificar o propósito de Marcos deve levar em conta o Evangelho como um todo, e abster-se de argumentar além do que permite as evidências. Ao que parece, Marcos escreveu tendo em mente a necessidade de sua própria igreja, mas seu Evangelho não é um documento ocasional, como as cartas de Paulo. Portanto, parece-nos que ele escreveu com vários propósitos, para preservar a história de Jesus depois da morte da primeira geração de cristãos, como Pedro. Todavia ele não foi um mero arquivista, pois contou a história de Jesus com os objetivos pastorais, para dar ânimo aos cristãos, para que eles perseverassem como discípulos fiéis, particularmente na crise da perseguição, para incentivar os cristãos a darem seu testemunho nesse mundo profano, tá? Com muita coragem e ousadia. Então temos aí a questão romana, não é simplesmente a questão de camuflar a morte por crucificação, o que colocaria Jesus num plano de um inimigo de Roma, e o que atrapalharia a pregação do Evangelho. Isso é uma visão unilateral. A questão não é só essa. A questão não é jogar toda a culpa nos judeus. A questão é mostrar a verdade. Então a verdade é que os romanos colocaram Jesus na cruz do Calvário e que os judeus criaram uma situação de acusação contra Jesus, tentando jogá-lo contra Roma, acusá-lo perante Roma como aquele que estava tentando uma insurreição. Mas por trás da questão romana e da questão judaica estava o grande propósito de Deus na salvação da humanidade. Na salvação da humanidade com a morte e ressurreição de seu Filho. A expiação dos pecados através do seu sangue. A morte, a proposição realizada por meio da sua entrega, tornando Deus propício, a propiciação realizada por Ele, e assim a salvação através da crença no seu nome, através da aceitação do seu sacrifício vicário, substitutivo. Então, por trás de tudo isso, tem o grande propósito de Deus. E dentro do cumprimento desse propósito, a questão romana e a questão judaica, tudo é levantado dentro do Evangelho de Marcos. Tá certo? Finalizando aqui a nossa apresentação acerca do Evangelho de Marcos, temos o propósito do Evangelho, conforme já asseverado, preservar a tradição e dar ânimo aos cristãos. O local e a data, proposto pela tradição, tá ok? Não é texto do Evangelho. Proposto pela tradição. Itália, para o local de construção desse Evangelho, aproximadamente entre 40 e 50 depois de Cristo, primeiro Evangelho a entrar em circulação conforme a teoria das duas fontes. E os destinatários, os gentios de Roma. Com isso, encerramos aqui a nossa palavra acerca do Evangelho de Marcos. Na continuidade estaremos tratando morte e ressurreição. A teoria das duas fontes, que essa teoria contraria um pouco a teoria tradicional da igreja antiga, principalmente através de Agostinho, que dizia que os evangelhos têm uma interdependência, são uma sequência. Então a sequência que Agostinho propôs foi Mateus, Marcos e Lucas e João. E essa sequência que ele propôs prevaleceu de tal modo que se encontra nas nossas Bíblias. Por isso que as nossas Bíblias estão dessa forma: Mateus, Marcos, Lucas e João, por causa dessa tradição proposta por Agostinho. Ele dizia que Mateus escreveu o primeiro evangelho, Marcos resumiu e Lucas aproveitou os evangelhos de Mateus e Marcos na composição dele. É a teoria da dependência mútua. Então cada um vai dependendo do outro.
Nós vemos na abordagem acerca do Evangelho de Marcos, e principalmente no estudo dos sinóticos, que essa teoria é questionada pela teoria das duas fontes, que mostra as interrelações entre eles e apresenta a tese de que o Evangelho de Marcos é, na verdade, o primeiro Evangelho. Ele tem o menor conteúdo e a forma como se relaciona com os demais Evangelhos, com Mateus e Lucas, esses dois Evangelhos sinóticos contêm dentro de si quase a totalidade do Evangelho de Marcos. Eles preservam quase a totalidade da narrativa de Marcos. E isso é explicado pelo fato de, quando um evangelista entra em contato com o conteúdo produzido por outro evangelista, a postura mais esperada dele é em relação a conservar aquele conteúdo que ele recebeu, por ser um conteúdo sagrado, por ser um conteúdo santo. Então, a atitude mais esperada dos evangelistas em relação ao recebimento de um outro conteúdo pronto é conservar a maior parte do seu conteúdo e acrescentar aquilo que eles acharem mais pertinente, que eles acharem que vão elucidar melhor, ou fazer uma correção dos fatos, acrescentando mais eventos que eles têm conhecimento. Então, por isso que Marcos é apresentado como o primeiro evangelho, porque ele é menor. Ele é o menor evangelho, e aí a teoria diz: Mateus tomou conhecimento do evangelho de Marcos e preservou, se eu não salvo engano aqui, 94% do conteúdo de Marcos está preservado em Mateus. Por quê? E acrescentou alguma coisa exclusiva dele, alguma coisa que ele preservou de Marcos, que somente ele preservou de Marcos, e o demais conteúdo que ele preservou do Evangelho de Marcos. Então, isso por quê? Porque ao Mateus receber o conteúdo do Evangelho de Marcos, entendeu que deveria ser preservado e acrescentado alguma coisa a mais. Por isso que a teoria das duas fontes ela tem prevalecido no meio acadêmico. Tá? E a teoria que a gente tem adotado. Então, Marcos, Evangelho de Marcos, de acordo com a teoria das duas fontes, esse é o primeiro Evangelho. Preza pelo dinamismo e pela ênfase sobre os feitos poderosos de Cristo. Então, a narrativa de Marcos está vinculada a testemunho ocular chamada Pedro. Então, não é o Evangelho que diz isso, é a Bíblia, mas sim a tradição. A tradição diz que o Evangelho de Marcos dependeu da narrativa da testemunha ocular chamada Pedro. Então, tudo isso já tem no vídeo que foi postado. A gente só fez uma rememoração aqui acerca do tema principal: Jesus como servo de Deus. Ele omite a genealogia por causa da característica de servo que ele estava colocando no seu evangelho. O evangelho de Marcos basicamente dividido em duas partes importantes. Primeiro, o serviço do servo, que é de Marcos 1 até o 10:52. Aí temos o capítulo 4, versículo 1 como exemplo disso, quando ele ensinava, ele instruía todas as pessoas acerca do evangelho. E a segunda parte, que é Marcos 11, 1 ao 16:20, final do evangelho já, acerca do sacrifício do servo. Um é o serviço do servo, outro é o sacrifício do servo. Marcos 11, 1 ao 16:20. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu no templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, clamando expirada, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então são características distintas nas duas partes do Evangelho de Marcos. Tá? Na continuação temos aí acerca dos testemunhos. A fonte dele é a pregação de Pedro. O autor é Marcos, que está trabalhando como amanuense do apóstolo. Tá? O apóstolo está narrando, ou ele está pregando, ensinando na igreja onde ele estava trabalhando. E Marcos estava recolhendo as narrativas e estava registrando tudo isso no Evangelho. As testemunhas que falam acerca desses fatos são Pápias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia, que foi um dos maiores historiadores do cristianismo, depois do evangelista Lucas. Ok? Temos aí algumas dificuldades encontradas pela alta crítica textual com respeito a quem é este personagem chamado Marcos. E aí os textos do Evangelho os textos das cartas principalmente dão ao entender que é João Marcos, que estava associado a Paulo e depois a Pedro. Tá? A escatologia, o problema escatológico, que é um erro de interpretação da alta crítica textual, dizendo eles que Marcos estaria propondo uma volta de Cristo já para os dias dos apóstolos,
o que na verdade é um erro de interpretação. O que Marcos estava tratando ali é acerca da ressurreição de Cristo e como ele apareceu para os apóstolos, ok? Cristologia do Filho do Homem e apologética, a questão romana. Então Jesus apresentado como servo de Deus. E a questão romana é um questionamento levantado aí pela alta crítica textual, dizendo que o Evangelho de Marcos caracterizou Jesus daquela forma para evitar o choque com a tradição romana, que dizia que uma pessoa pendurada na cruz era maldita e jamais poderia servir de exemplo, jamais poderia servir de referencial. Então a alta crítica textual diz que Marcos tentou modificar essa ideia de Cristo e jogar toda a culpa da crucificação sobre os judeus. Só que isso na verdade é um exagero da alta crítica textual. Não são características que Marcos tenha buscado colocar no seu evangelho. Na verdade o que Marcos fez foi citar os fatos tais como foi relatado por Pedro, e não foi omitido nem a questão da crucificação pelos romanos, nem a participação dos judeus neste evento. Então tudo foi relatado tal como aconteceu, e a questão em torno dos romanos foi resolvida através da pregação do Evangelho e o anúncio de Cristo como Deus, não somente como homem. Mas no Evangelho de Marcos ele é mais delineado na sua função de servo, ok? Então são questões do Evangelho de Marcos que a gente está relembrando só. Propósito do Evangelho: preservar a tradição e dar ânimo aos cristãos. E aí a tradição diz que Marcos colheu os depoimentos de Pedro durante o ministério dele em Roma. Lembrando novamente, isso não é uma afirmação bíblica, isso é uma afirmação da tradição, mas é plausível, pode ser verdadeira. Então por isso que a tradição aponta o Evangelho de Marcos como um trabalho de ânimo, de incentivo aos cristãos que em breve seriam martirizados, em breve seriam intensamente perseguidos pelo governo romano. Local e data: Itália, aproximadamente de 40 e 50, é o primeiro dos evangelhos, conforme a teoria das duas fontes, que se mostra a mais plausível atualmente. Tá? Então entre 40 e 50 depois de Cristo, o destinatário os gentios de Roma. Então, conforme vimos lá no vídeo passado, o Evangelho de Mateus tem uma característica mais voltada para os judeus. Ele tem hebraísmos, ele tem muitos usos e costumes judaicos, ele sempre faz referência a um texto do Antigo Testamento, ao cumprimento de uma profecia, apontar Jesus como Messias prometido, como filho de Davi. A própria genealogia de Cristo liga a ele a uma linhagem de continuação genealógica com Davi. Então o Evangelho de Mateus está organizado de uma forma que focaliza muito os problemas judaicos, focaliza muito os interesses judaicos. Então a própria forma do Evangelho, e a tradição dizem que o Evangelho de Mateus buscava um convencimento dos judeus, uma forma de debater com eles acerca do Messias e dar-lhes uma nova oportunidade de aceitação, a partir de um texto que mostrasse claramente a profecia no Antigo Testamento e o cumprimento em Cristo Jesus. Marcos não tem esse objetivo. O Evangelho de Marcos, na hipótese aqui de Pedro estar trabalhando na Itália, está lidando com cristãos gentios na sua maioria, alguns judeus, mas a maioria de cristãos gentios que em breve seriam perseguidos. E esses cristãos gentios da Itália, na sua maioria eram servos, na sua maioria eram escravos. Então Pedro não vai modificar a verdade, Pedro não vai alterar a verdade, ele vai simplesmente delinear, ele vai enfatizar as características mais importantes para aquele momento, para aquela situação e para aquele público. Então as características de Cristo mais importantes para aquele público eram o seu papel de servo, com que ele, na sua missão de servo, cumpriu com todo o desígnio de Deus na vida dele e realizou o grande projeto de salvação através do seu papel de servo sofredor, conforme é profetizado em Isaías. E mesmo Isaías tendo profetizado isso, Pedro, na sua pregação, e Marcos, colhendo esse depoimento, não dão tanta ênfase a isso, o que Mateus daria muito mais ênfase. Mas Pedro está trabalhando com um público para quem esse conteúdo não vai ser relevante, não vai ser tão relevante. Por isso que os evangelhos têm características próprias. Eles são sinóticos, por quê? Porque eles olham para uma mesma direção. Eles apontam aí
através de um recurso biográfico e histórico, a vida de Cristo, o seu ministério, seus ensinamentos, morte e ressurreição. Então os três olham para um mesmo objetivo, mas não trabalham da mesma forma. Eles têm formas diferentes de trabalhar o mesmo conteúdo. Eles têm acesso à mesma verdade, mas um vai dar mais ênfase a este aspecto, outro vai dar mais ênfase a outro aspecto. Mateus, por causa dos judeus, dá ênfase a este aspecto, né, o cumprimento das profecias. Pedro, pelo ambiente que estava trabalhando, e Marcos, colhendo depoimento, vai dar ênfase a outro aspecto, por causa de outros problemas e outras necessidades. Então entramos aí no Evangelho de Lucas. Nesse trabalho que estamos